você que tá aí assistindo a gente, quantos vídeos do YouTube você assistiu antes de chegar aqui? E quantas dancinhas do TikTok você fez antes de você cair no nosso canal? Pois é, aqui é a pastora Silvana e a galera do podcast Tim O2 da Renascer. E hoje é dia de polêmica, porque a gente vai falar de algo que todos nós, vocês que estão aí assistindo, têm em comum. É não largar o celular. E provavelmente você tá assistindo esse vídeo de onde? Do seu smartphone, não é? Pois é, pra você isso é um problema? Ou não, é de boa? Quantas horas você passa no celular por dia? Conta aqui embaixo, porque eu quero ler depois os seus comentários. E aproveita e deixa o seu gostinho aqui no canal. Daí, começando aqui o nosso bate-papo, eu quero falar com a Babi. Babi, quanto tempo o jovem passa hoje, em média, conectado? Olha, eu acho que assim... a gente não consegue ter muito esse discernimento do que é saudável e do que não é. Então, se nosso dia tem 24 horas, eu acho que pelo menos umas 5, 6 a gente tá conectado, você não acha? Com certeza. Como a gente cresceu numa era digital, né, de 2000 pra cá, eu acho que a tendência do jovem de hoje em dia é ficar ligado 48 por 24. 48 por 24. Porque os trabalhos que estão chegando agora são muito mais digitais do que à mão mesmo. Então, acho que a gente tem uma tendência mesmo, lógica, a ficar ligado 100% no celular 24 horas por dia. Pois é. Se eu fosse o Leônidas, eu falaria assim um pouco mais. Tem uma pesquisa da Motorola que ele encomendou para os jovens. E a média é que o adolescente brasileiro fica 12 horas conectado com o dia. O cara acorda, pega o celular, já vê as notificações, aproveita e já vê todas as dancinhas. E o cara só larga depois que já caiu no sono, não é assim? Vocês são desses? Não. Sim. Eu acordo já vendo notificação no WhatsApp para ver se tem alguma mensagem de alguma tarefa, de alguma coisa que eu talvez tenha esquecido, se tem alguma coisa importante no Instagram. Aí chega mais na parte da tarde, eu abro o TikTok, já vejo aí quais são as trends já no momento pra gravar, porque eu tô gravando TikTok, na verdade, né? Aí eu tô postando um conteúdo crente lá, né? Aí tem que ver o que tá em alta, o que tá no algoritmo, digamos assim, né? Do TikTok, da plataforma. Aí. Na trend. Na trend. Famosa. Teve uma pesquisa recente mundial, além dessa da Motorola, né? Fazendo uma discriminação por país. E, assim, em média, no Brasil, dá 6 horas para todas as pessoas. E os países, eu acho que são 3 países que dá menos de 4 horas por dia. Argentina, Holanda e um outro país lá norte da Europa, assim. E isso, assim, isso revela uma grande mudança de comportamento que teve de 15, 20 anos pra trás, né? Até porque a tela era 2G, nem era G. Internet de escada, de repente. Eu sou o vô da internet, primeira geração da internet rápida. Na minha época, a conexão rápida era de 256K. Não sei o que significa, mas não deve ser. Não deve ser. Lembra do mega? É menos. Menos, sabe? 1 mega, irmão. Quando você reclama que você tá com 1 mega de velocidade, é 1/4 de 1 mega. Mas vocês separaram como funciona? Olha só a mente do Damas. Não, eu preciso acordar pra ver se tem alguma coisa importante no Instagram. Cara, o que pode ser tão importante no Instagram, né? Não, mas é um compromisso que eu tenho com a minha rede social. E a gente se engana com a rede social achando que realmente é algo importante e já, não, eu preciso dar uma olhada aqui pra estar tudo bem. E quando você vai ver, você ficou horas olhando lá e rolando o feed. Só que assim, se for dar algum BO na sua vida, você não vai saber pelo Instagram. Não é dali, viu? Inclusive, isso é em níveis mais avançados, isso é até uma doença psicológica. Sim, as pessoas estão ficando dependentes. É o famoso FOMO, que é o Fear of Missing Out, que é o medo de perder o mundo, sabe? Sim. De se achar fora da realidade. Sabe o que eu acho muito engraçado? Que o nosso comportamento está começando a se adaptar a isso. As redes sociais, as notificações. Então, às vezes você tá dormindo, seu celular vibra, você acorda, assim, sabe? Você tá começando a se moldar o teu comportamento para as notificações, para estar sempre ativo, para estar sempre olhando.
Até a gente falou, o nosso dedo tá começando a ficar defeituoso, tá, gente? Por causa do celular. Porque fica todo mundo apoiando o celular aqui, aí o dedo começa a ficar, tipo, meio... Olha, torto. eu tenho um testemunho quanto a isso. Deus curou. Eu machuquei o meu dedinho faz uns 2 anos e a minha maior dificuldade era não conseguir segurar o celular. Daí eu descobri a utilidade do dedinho, porque ele que segurava, Ele encaixa suportava. assim, né? Exatamente. Encaixa, meu Deus. Os dedinhos das crianças hoje já nascem sabendo rolar feed. É surreal, assim. A gente tá se adaptando pra essa realidade. Mas isso é uma evolução? Vocês acham que isso é ruim? De boa. Eu não acho tão saudável, assim. É que eu não sou igual Dama de já acordar e eu fico pelo menos umas 2 horas, assim. Pra eu dar meu primeiro bom dia já é 10, 11. E tendo acordado algumas horas antes. Então, eu não acho saudável. Eu não curto. Damas que já tá ali nas trends, é TikToker, né, galera? Já não sei como funciona. Segue lá, hein? Então, eu acho que depende, né? Tudo tem que ser moderado. Se você, né, como a gente já falou, se você tem uma rotina, você vai se programar pra assistir 2 horas de TikTok. Vou assistir 2 horas de TikTok. Mas se você não se programa pra ficar um dia... por exemplo, só um dia, tipo, que... Como que eu posso dizer? Se aquilo começa a ser um ladrão do teu tempo, por exemplo. Tipo, se você não tem uma rotina, você acaba... Aquilo acaba sugando todo o seu tempo. Então, se você não dominar o celular vai te dominar. Sim. Entendeu? Até porque ele é programado para isso, né? Todos os aplicativos hoje em dia, eles são programados para alimentar o seu pedaço do seu cérebro responsável pelo senso de recompensa. Ou seja, você assiste um vídeo, você se sente recompensado por aquilo. Jogos fazem isso há muito tempo. Há muito tempo, Muito antes de existir jogo de videogame, inclusive. Que lançam no nosso cérebro o que a gente chama de dopamina, que é justamente, nossa, prazer, consegui né? achar um alimento, nossa, consegui ganhar alguma coisa, hoje, nossa, consegui assistir mais um vídeo, entendeu? E aí isso fica repetindo, Te estimula a continuar, né? Te estimula a continuar. ao ponto de você entrar num vórtice de atenção, sendo que você começa, nossa, vou só assistir uma meia hora aqui, 2 horas. 3 horas depois. 3 horas depois. É o famoso só mais um, né? É o só mais um, é o só mais Só mais um. um. Não, mas olha só, né? Vamos ser aqui na sinceridade, na boa. Porque é tipo Coca-Cola. A gente sabe que o ideal seria a gente beber água. Cristiano Ronaldo ensinou isso pra gente, né? Bebam água. Porém, cara, a gente gosta de Coca-Cola, é estimulante, né? Não dá pra gente colocar a culpa da Coca-Cola por a gente beber Coca-Cola. E rede social e celular é a mesma coisa. A gente tá falando mal do negócio, assim, falando com o público que tá com a rede social na mão e usando a rede social como uma ferramenta de comunicação. Então, será que realmente a rede social é o problema ou será o que vilão, somos né? nós o problema? Eu sei que tem essa questão dos algoritmos, né? O maquiavélico algoritmo que foi feito pra te prender. Mas, cara, será que é realmente assim? Eu acho que, assim, metade. Eu acho que a rede social supre muito da nossa falta, sabe? Nossa necessidade de aceitação. Aquilo que na rede social a gente pode passar algo que nos falta. Então eu vou lá, me mostro como uma pessoa super confiante e não sei o quê. E no fundo eu quero ser aceita, no fundo eu não me sinto daquela forma. Mas aí você não tá mascarando uma característica sua com que certeza. deveria ser trabalhada, inclusive, que é uma coisa que inclusive o evangelho chama a gente pra gente trabalhar esses problemas ao invés de colocar ele debaixo do tapete. Porque a rede social se torna um escape de algo que já está Exatamente. interiorizado Já dentro tá de dentro da você. gente. Se você tem um problema de carência, ele vai extrapolar. Mas você tem um problema de carência, se você tem um problema de aceitação de autoimagem, aquilo vai refletir, né, vai piorar. Mas a raiz ainda está dentro Tá de lá. você. Os seus seguidores não vai mudar a falta de que você se sente sozinho. Entendeu? Você ter lá um comentário lindo na sua foto não vai mudar a forma como você se enxerga. Então, eu acho que a gente tá usando muito a rede social pra tentar realmente mascarar as coisas que, na verdade, são as coisas que estão dentro do nosso coração.
é um bom momento pra gente fazer um teste. Você que tá em casa, eu vou fazer pra você algumas perguntinhas. São 5 perguntinhas. Daí você responde sim ou não. Se você quiser, você pode depois colocar aqui no comentário quantas foram sim, quantas foram não. Ou se você não quiser se expor, tá super de boa. Mas só pra gente saber se você tá no limite, né, de utilização da rede social, se já tá te fazendo mal, ou se você é de boa, você usa só pra se divertir, ou se você é aquele desligadaço, não tá mais nem aí. Então a primeira pergunta, cara, você anda ansioso? Você fala, mas todo mundo tá ansioso. A pergunta é, você tá mais ansioso? Você fica com aquela sensação o tempo todo de que você precisa encostar no celular? Segunda perguntinha, você às vezes se sente desorientado, meio que sem saber o que fazer? Fala, eu tô sem saber o que fazer do meu futuro, ou eu queria ficar no sofá o dia inteiro. Terceira pergunta, você acha que tem tanta coisa acontecendo na tua vida que você perdeu o controle? Você se sente às vezes impotente? Só vai com a maré? Quarta pergunta, às vezes você não consegue tomar decisões? É tanta informação que você não sabe para que caminho ir? E última pergunta, se você tem dificuldade de se concentrar em alguma coisa por mais de 20 minutos, sabe aquela mente da Dory? Respondeu? E aí? Tudo sim? Nenhuma sim? E você? Como foi, damas? Ixi, Foi osso? A terceira me deu uma pegada, né? Às vezes eu me sinto um pouco... Assim, vai lá, continua. Um pouco indisposto, assim, pra fazer algumas coisas. Às vezes eu acho que a minha cabeça tá muito cheia, super lotada com Instagram, WhatsApp, com várias coisas relacionadas à escola, com o trabalho, com a família, com a igreja. E às vezes eu me sinto, né, indisposto pra fazer tudo e conciliar tudo isso em um lugar que seria minha mente, né? E aí Então- você usa de escape as redes sociais. Às vezes eu dou uma escapada no TikTok. Mas aí não seria melhor simplesmente você, tipo, para e digere o seu dia? Porque, assim, o nosso cérebro ele funciona muito bem com pausas, né? Isso é provado cientificamente. Inclusive, o seu sono é justamente para isso, né? Uma boa parte do seu sono é o seu cérebro jogando fora o que não presta e selecionando aquilo que ele acha as coisas mais úteis, né? Segundo o critério que você coloca como mais úteis, inclusive. E, tipo, a gente fica bombardeando o nosso cérebro com muita informação. Muita informação. E isso acaba estressando muito a gente. Tanto é que hoje em dia você vê cientistas, psicólogos falando que, assim, o pessoal tá tão estressado que você chega em casa, não fez nada e você tá esgotado. Tá cansado, né? Tá cansado. Porque você fez muito trabalho mental. Aham. O seu cérebro, ele funcionando no full power, ele consome 30% da energia do seu corpo. Entendeu? É muita energia. Sim. Então, só pra deixar aqui registrado, né? Mãe, você que tá vendo isso, o pastor acabou de falar que eu preciso ter uma pausa quando eu estiver estressado pra dormir. Então, quando eu chegar da Ou escola refletir sobre a vida. um pouco cansado, não querendo fazer muitas lições, deixa eu descansar um pouco. Mas sabe, aí, eu não sei se a gente pode falar nesse podcast. Às vezes a gente confunde ócio com descanso. Ócio é você fazer nada. Descanso é você dar pausa pro seu cérebro. Não necessariamente você não vai fazer nada. Você pode fazer um trabalho manual, por exemplo. Que isso é um descanso pro seu cérebro. Tipo, vou pendurar prateleira em casa. Ou vou fazer algum trabalho manual, tipo, montar um navio de Lego. Ou, sei lá, qualquer coisa assim, entendeu? E isso é mais encarado pro seu cérebro como descanso. Mas olha só como que funciona a nossa mente, né? Porque o problema não é a rede social. Sim. O problema é que a nossa mente aprendeu a se alimentar da sensação de prazer pela rede social. Então vamos pensar o seguinte, olha, coisas que dão sensação de prazer. Quer ver uma coisa que dá muita sensação de prazer? Comida. Por incrível que pareça, Comida. né? Além de comida, academia. Principalmente quando você termina, né? Tô indo embora. Prazer extremo. Prazer. Quando você termina aquela Prazer série, ela extremo. Por quê? Atividade física libera dopamina, né? Esforço físico libera dopamina. Se superar, libera dopamina. Agora, vamos lá. Seu cérebro pensa assim, 1 hora de futebol igual a prazer. 1 hora de internet igual prazer.
qual dos dois que ele vai escolher? Sofazinho, ar-condicionado, Wi-Fi, Netflix. Óbvio que ele vai querer o mais fácil. O problema é que a gente vai... Porque o nosso cérebro ele é ensinado. A gente vai ensinando ele a ter o menor esforço, né? E a gente acaba criando um vício, porque o vício de redes sociais, ele é muito parecido, essa sensação de prazer, com o vício de qualquer outra droga. A bebida, o cigarro, a droga, mesmo a cocaína. Só que assim, a gente, como sociedade, Obviamente, condena... sem lance químico, né? Exatamente. Mas que diferença faz? A gente, como sociedade, condena o cara que bebe pra sentir prazer, né? A gente achava a história do Van Gogh, que ele comia tinta amarela porque ele achava que era uma tinta feliz, ele queria se sentir feliz, a gente achava ele louco. Mas a gente faz a mesma coisa com a rede social. A gente usa aquilo para alimentar a nossa sensação de prazer. Só que a diferença é que a gente condena algumas coisas e não condena. Talvez porque todo mundo tá um pouco nessa, né? E uma pessoa que não tem celular hoje, a gente chama de extraterrestre. Tá em outro mundo, exatamente. Né? Imagina, você chegar num lugar e, por exemplo, você chegar no metrô e a pessoa tá lendo um livro em vez de mexendo no celular. Maluco. Bizarro. De onde essa pessoa saiu? Não, eu não tenho TikTok. Então, assim, as pessoas... Bárbara, em que mundo você vive que você não tem TikTok? Não tenho, porque eu sei que se eu entrasse, provavelmente eu não sairia, não estaria nem aqui. Então eu decidi nem começar. Mas é muito louco o que a gente tá vivendo mesmo. É aquela coisa, né? Eu sei quando parar, Eu né? sei o meu limite. Eu sei o meu limite. Só mais um episódio, mas eu sei o meu limite. É cansativo gerenciar tanta rede social, tanto estímulo, é muito cansativo. Eu vou usar esse episódio para fazer propaganda de um livro que a gente leu ano passado, chamado Inteligência Digital para a Família. Ele é um livro fenomenal. Você tem que ler ele consciente, porque ele vai falar para você virar um ermitão, se você seguir tudo. Mas assim, uma das coisas que ele fala bastante não usa, coloca limite. Exato. Por exemplo, desliga o seu celular 1 hora antes de você dormir e deixa ele do outro lado da casa. E quando você levantar... Numa caixa trancada. E você não sabe onde tá a chave. Joga a E chave quando pela você janela. acordar, faz outras coisas, depois você vai pegar... Toma café e tal, e depois você vai pegar o seu celular. Sim. Diminui a quantidade de telas na sua casa. Tira elas do centro da casa. Coloca elas com uma coisa mais periférica. Só isso mexe na sua consciência pra você ver... Ah, não, vou assistir alguma coisa na televisão. Não, vai tocar um violão, sei lá. Entendeu? Isso muda como você encara o ambiente. Então tem várias... Esse livro é muito, muito, muito bom. Legal. Muito bom. Eu recomendo mesmo. Ele fala pra gente dificultar o acesso, Eu né? acho isso incrível. Então deixa o celular o mais longe possível para que você... Porque a preguiça, né, ela funciona assim. Tudo que vai demorar mais de 2 segundos vai estimular a tua preguiça. Caramba. Então, se o celular tiver a 2 segundos, você ainda consegue, né? Você ainda não tem preguiça de pegar. Agora, se você tem que levantar, né? Ir lá na mesinha e esticar, foi mais de 2 segundos, o seu cérebro vai falar assim, ah, não, fica aqui mesmo. Será que tá vale a bom, pena? né? Então, você pode ir hackeando o teu cérebro, né? Mas eu acho muito interessante porque, assim, vamos lá. Você trabalha? Trabalha, né, Damas? Trabalho. E você também estuda. Também. Você usa a internet pra estudar? Assim, quando o professor pede, a gente até usa, né? Que a gente tem uma plataforma na escola chamada Classroom. Aí ele posta algumas atividades lá e a gente faz. Mas quando tá nos 50 minutos de aula, na maioria do tempo a gente não usa. A gente fica ouvindo o professor falar. Mas em casa? Em casa, muito. Vai ver as respostas naqueles sites, totalmente. né? Tem até O sites chat manjados. GPT, né? Site GPT, faça meu trabalho de biologia. Antigamente, Não ó, ensina isso, na pandemia, um aplicativo que ajudou muita gente foi o Braille, né? Só que agora eles colocaram meio que uma barreira pra você ter que pagar, e aí antes era de graça, você conseguia todas as respostas de qualquer pergunta na hora. Você digitava a pergunta, já saía todas as respostas. Ele não conhece Ô o mãe, chat se você GPT. ainda estiver vendo, ele não viu nada disso, né? São os aí amigos você para dele de que ver por aqui. faziam. Os seus amigos que faziam. Não vamos falar do chat GPT, tá bom? Tá bom, mas se você... GPT. Grava, hein?
Você trabalha, Bárbara? Muito. E você usa muito. computador ou internet? 100% do tempo. Pois é, né? 100%. Olha só que coisa louca. Como a gente faz pra separar? Porque, assim, a gente tá falando das telas, do vício da tela, da malignidade da tela. Mas, cara, a gente usa isso o tempo todo. Acaba sendo uma ferramenta. Como que a gente faz pra separar? O que você falou de dificultar o acesso é essencial pra mim, mas é aquela tela que te conecta com vários países, com várias pessoas. Só que às vezes eu me olho no espelho e falo, caramba, primeira vez que eu tô me vendo hoje, oi, tudo bem com você? Porque você tá sempre olhando pro outro, tá sempre olhando outras coisas. Então o que eu tenho feito é, cara, fechar o computador, dificultar o meu acesso, tentar desligar. Mas é muito difícil separar, assim, trabalho, computador, estudo, tudo e desligar é difícil. Algo legal que o pastor Rafa falou, né? Que nessa parada de dificultar o acesso, o meu trabalho, como eu trabalho lavando carro, né? Então meio que o esforço manual faz com que a minha mente dá uma relaxada. Então eu faço um trabalho mais manual, mais físico, onde eu já sei o que eu vou fazer certo e deixo a minha mente descansar. Eu largo o celular de lado e vou fazer aquilo certo. Então esse seria o meu tempo de sair um pouco da tela, sair um pouco do celular. Ainda, né, às vezes eu mando uma mensagem ou outra porque eu preciso, mas é um tempo onde eu fico mais sem o celular. Mas aí não é tanto o problema, né? O problema não é o ocasional. O problema é quando você fica muito tempo sem isso, né? E assim, o que eu vejo também não é tanto não usar o celular, entendeu? Porque, por exemplo, eu uso muito o celular para várias coisas, inclusive para ler livro. Eu só consigo ler livro por causa do celular. Porque eu funciono melhor com áudio, entendeu? Se eu não, por exemplo, se eu não achasse essa técnica, eu não leria tantos livros quanto eu leio hoje. Sim. Então, assim, a questão é você acabar se conhecendo mais, para você saber usar melhor as ferramentas. Exato. Porque você não pode usar um martelo para parafusar, entendeu? Tem que saber usar ele direitinho, sim. né? Não é um vilão, né? Não é um vilão, é uma ferramenta. Sim. Exatamente, esse que é o grande lance, né? A gente está muito acostumado a condenar e a falar, não sei o que tem, que é ruim, é excesso de telas, mas na verdade o problema não é o excesso de tela, o problema é a nossa falta de controle. É como a gente não tem controle sobre as nossas ações ou discernimento para a gente poder usar a ferramenta, cara, do jeito que beneficia a gente, porque, vamos combinar, celular é bom, é a melhor coisa, uma das coisas assim, mais legais que inventaram para hoje, facilita a vida de todo mundo. Cara, só de você não ter que ir no banco pagar uma conta lá na era pré-histórica. Na era pré-histórica tinha um negócio que chamava boleto, assim, impresso, era de papel. Os incas faziam Exato, isso, gente. né? Acredite se Na era glacial, acharam enterrado, assim, em cubos de gelo, boletos, né? Hoje você faz isso pelo Pagavam aplicativo. coisas com saquinhos de sal. Exatamente. Usavam cheque. Exatamente. Nossa, hoje, cheque. as pessoas mandavam carta quando queriam falar com as outras. Isso, e hoje, se alguém não responde, não visualiza a sua mensagem em 5 minutos, você já tá dando piti, né? Eu queria terminar esse podcast com uma reflexão, porque, olha, eu fico pensando muito em Salomão. Salomão, ele podia ter pedido qualquer coisa pra Deus. Mano, será que se Salomão tivesse falado assim, mano, eu quero... Deus, inventa um celular, Deus inventava. Ele podia ter pedido qualquer coisa, ele pediu sabedoria. Eu acho que a da B.O. porque tinha 1000 mulheres é osso. Todas ligando a Imagina, mano, imagina. Era bom dar os perdidos, Deus, né? destrói o Era bom dar os perdidos. Ia dar ruim isso aí. Ia dar ruim. O problema é as 1000 sogras. E você sabe? Bobear, ele até sabia como fazer o celular. Se bobear, mas ele... Ele vai falar, fazer. isso aqui é só pra daqui 3.000 anos. Não vai dar. Graças a Deus. Só que o grande lance é que, assim, a gente hoje tem muita informação e pouca sabedoria. A geração que a gente tem é que tem mais informação, né? E o que acontece? A gente não sabe que utilizar essa informação de forma sábia. Isso tem gerado uma série de problemas nos adolescentes, até nas crianças hoje. Eu estava vendo alguns estudos que associam, inclusive, olha que coisa louca, cólica infantil com excesso de... Gente, olha, cólica de uma criança de 3 meses de idade com tela. Porque a posição que ela fica para ficar assistindo a televisãozinha não estimula o intestino. E a gente está criando gerações assim. Só que a gente precisa começar a dominar mesmo. Dominar
aquilo que Deus deu para ser bênção, porque tudo que eu não domino vira maldição. Não é só o celular. A pessoa que ela tem vício de atividade física, aquilo vira uma maldição na vida dela. A pessoa que ela descontrola para estudar, aquilo também vira uma maldição. Então o grande lance é o seguinte: Deus deu o dom de governo pra gente, cara. Então se controla em nome de Jesus. Pega esse negócio, olha pra ele e fala assim: você não manda em mim. Você não manda em mim. Tem o prazer de desligar. Eu te desafio. Dá um rolê sem celular. Assim, vai nem que seja no mercadinho, sem celular. E daí tem aquele prazer de falar assim: olha só, eu estou controlando a minha vida. E para encerrar agora, encerrando mesmo, eu quero te dar 4 dicas. Primeiro, desativa suas notificações. Para de ser refém das tuas notificações. Configuração prioritária. Desativa as notificações. Exato. De todos os aplicativos. Menos a nossa, do YouTube. Aqui você pode ativar o sininho e tá sempre... Clica no sininho. Coloca no gostinho. Segundo, coloca tempo. Se você não tem controle, coloca aqueles aplicativos que desligam o celular. Mas começa a planejar o seu tempo. Olha, eu vou ficar 20 minutos. Deu 20 minutos, toma vergonha e desliga isso. A gente recomenda Pomodoro. Pomodoro é legal, se você tem dificuldade de se concentrar. Exato. Procura na Wikipedia. Exato. Terceira dica. Vai fazer alguma coisa no mundo real. De verdade. Joga dama com o teu avô. Com o damas. Joga dama. Vai ler um livro físico, sabe? Igual se fazia na época pré-histórica. Você vai ver o prazer que é conhecer outras coisas que não estão na telinha. Em vez de ficar vendo o pôr do sol aí pelas imagens, cara, abre a janela. Eu vou te contar uma coisa. Tem um sol se pondo aí na tua casa, no horário certo. Busca o significado de todas as coisas que você faz. Entendeu? Você pode se viciar em tantas coisas, mas busca o porquê que você está fazendo aquilo. Porque se chega uma hora que você vai... Não, mas por que eu tô vendo a rede social? Então, mano, corta, entendeu? Se você tá sem propósito em assistir, corta, mano. Não tá te acrescentando em nada mais. Entendeu? Exato. E isso leva para a última dica de hoje, que usa as redes sociais, usa o celular para te fazer bem. Já procura agora na sua loja de aplicativo, o aplicativo da Bíblia Apostólica. Vai ler a Bíblia, mano. Usa isso pro bem. Manda aí, usa as suas redes sociais para falar de Jesus. Usa o YouTube para ver as pregações. Usa isso para edificar a tua vida e não para destruir. Combinado? Volta nos históricos do mês passado do nosso podcast. Tem bastante coisa boa lá. É isso aí. Então é isso, galera. A gente se vê sexta-feira que vem aqui de volta. Não esquece, clica no gostinha, volta aqui, segue as nossas redes sociais, combinado? Falou, é nóis! Nós.